Home PMBA 2022. Vou fazer aqui umas questões de direito constitucional da administração pública e dos servidores militares. A Constituição do Estado de Roraima, em especial em seu artigo 19, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes dos estados e dos municípios obedecerá ao famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. José, vendedor ambulante, legalmente estabelecido nas proximidades de uma delegacia de polícia, foi vítima de uma ação de criminosos armados que levaram todas as suas mercadorias e, insatisfeito com a insegurança da localidade, pensou em processar o Estado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Estado sempre será responsabilizado objetivamente pelas falhas de segurança? Errado. A conduta omissiva com a infração do direito social à segurança pública enseja responsabilidade subjetiva do Estado. Correto. A inobservância de dever genérico e universal de proteção de propriedade privada sempre enseja em responsabilidade objetiva? Não, errado. Tanto as condutas comissivas como as omissivas do Estado sempre atrairão responsabilidade objetiva para este? Errado. O Estado, a exemplo do particular, somente pode ser responsabilizado em qualquer situação caso seja demonstrado dolo ou culpa dos seus agentes? Errado. Isso aqui é a letra B. Boa. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse sentido, a jurisprudência do STF já se posicionou no sentido de que danos por omissão submete à teoria subjetiva pela ocorrência do dolo ou culpa em hipótese de negligência, imperícia ou imprudência. Para a próxima. A respeito da administração pública, assinale a opção correta de acordo com a Constituição Federal. Desde a promulgação da CF, não houve até o presente inovação a respeito dos princípios constitucionais da administração por meio de emenda constitucional. Errado, houve sim. O princípio da eficiência foi adicionado depois por emenda constitucional. Vamos ler aqui embaixo aqui. Segundo o STF, candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital e dentro do prazo de validade do exame terá direito subjetivo à nomeação. Correto. Não é garantia oferecidas a todos os servidores públicos estatutários. Perda do cargo unicamente em razão de sentença tramitada em julgado, gosto de férias anuais com um terço a mais de salário normal, certo? Repouso semanal remunerado preferencialmente no domingo. Proibição de diferença de salários por motivo. Isso aqui remuneração do trabalho noturno superior diurno. Perda do cargo unicamente por sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui tá errado. Boa. Tem cargos que não é só nesse caso, né? A questão versa acerca das disposições constitucionais acerca dos direitos sociais dos servidores públicos. Nesse contexto, observa-se que os direitos sociais concedidos aos servidores estão elencados tal. Beleza. Quer saber a letra E, né? Portanto, como não é um direito social do servidor público, a perda do cargo unicamente em razão de sentença transitada de julgado ou é o gabarito. Beleza, não respondeu, mas tranquilo. A CF estabeleceu regras gerais e preceitos específicos destinados à atuação dos agentes administrativos. O princípio da publicidade no direito administrativo relaciona-se à publicidade diretamente ligada à eficácia do ato, bem como à transparência, derivada, por sua vez, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Correto. As normas constitucionais relativas à administração pública e ao servidor público apresentam que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Durante o prazo que é prorrogável, o servidor aprovado em concurso público será convocado dentro dos limites estabelecidos em lei ordinária. Errado. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável 2 vezes, não. O direito de greve não pode ser exercido durante os 3 primeiros anos do servidor. Não tem nada falando sobre isso. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Correto. A União, Estado, DF e municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico especial e planos de carreiras para os servidores da administração pública.
Correto regime jurídico. Único. Especial. Único. Eu vou colocar no meu Anchor, porque aí eu reviso e não erro mais. Resposta, no caso, regime jurídico único. Vamos para a próxima. Com base na Constituição Federal, assinala a alternativa correta sobre as disposições gerais da administração pública. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável no máximo não. Os vencimentos do cargo do Poder Executivo e Judiciário não poderão ser superiores, não tem nada a ver sobre isso. Por decreto da administração serão estabelecidos os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade, não, por lei. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Correto. Nas disposições gerais acerca da administração pública, a Constituição Federal, de modo expresso, faz referência aos princípios que devem ser por elas obedecidos, entre os quais figuram publicidade, né? A administração pública deve agir de acordo com os princípios constitucionais, sejam eles expresso ou tácito. Dentre os princípios constitucionais expressos estão o da legalidade, o da impessoalidade, o da moralidade, o da publicidade e o da eficiência, sendo este último inserido no texto constitucional a partir da emenda constitucional. Tratando-se especificamente do princípio constitucional da eficiência, a administração pública deve fazer a coisa certa de maneira correta para arrancar os resultados propostos. Tratar com isonomia e equidade dos cidadãos? Não. Proporcionar mecanismo de acesso à informação, publicidade, fazer com que a lei manda autorizar o que ela faça, não legalidade, fazer a coisa certa de maneira correta e alcançar os resultados propostos. O servidor público nomeado para cargo efetivo por meio de concurso público possui estabilidade após 3 anos. A Autarquia Federal, ALFA, realizou o processo seletivo para a contratação por tempo determinado de 12 profissionais no termo da Constituição. A autarquia pode agir dessa forma desde que a contratação tenha ocorrido para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público estabelecidas em lei. Correto. Para agir dessa forma, uma vez que as autarquias não se obrigam, não está errado, para proceder à contratação por tempo determinado livremente, uma vez que está inserido no âmbito da administração pública indireta. Não pode agir dessa forma, uma vez que não observou o limite máximo de 3 profissionais, não tem nada a ver. Pode agir dessa forma, desde que a contratação por tempo determinado não exceda 30 dias, também não tem esse prazo, letra A. A Constituição da República Federativa do Brasil trata seu artigo 37 sobre as disposições gerais da administração pública. Assim, com base nesse artigo, marque a alternativa correta. Um dos princípios expressamente disposto no caput é o da razoabilidade, errado. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabem na lei ordinária, não. Cabem na lei complementar. Isso aqui está errado. A proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, sua subsidiária e sociedades controladas, direta e indiretamente pelo poder público. Correto. Os atos de improbidade administrativa importarão, dentre outras coisas, a cassação dos direitos políticos. Não, a suspensão dos direitos políticos. Isso aqui está errado, a letra C. Vou mostrar aqui, ó. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará. Então, cassação está errado. São todos princípios constitucionais da administração pública. Vamos procurar o primeiro LIMP, né? Se não tiver o LIMP, nós vamos procurar agora os outros. LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então também é outro a marcar, né? Para cima. Pronto, vamos aqui, uma questãozinha mais complicada, mas vamos lá. Técios, na qualidade de policial militar do Estado X, com base na lei número Y, alega judicialmente em face do Estado que o soldo pago pelo respectivo Estado é menor que o valor do salário mínimo, razão pelo qual se questiona a inconstitucionalidade dessa lei. Após determinado período processual, houve decisão judicial no qual foi determinada a impossibilidade de se vincular o soldo, o vencimento básico de referência, ao salário mínimo vigente na época, sendo certo que a referida lei número Y estabelece como saldo o valor mínimo de 300. Esta mesma lei deixa claro que o soldo e os vencimentos são distintos, ou seja, a garantia do valor mínimo refere-se apenas ao soldo e não à remuneração global do funcionário.
Também em relação à situação posta em debate, o julgador se baseou na existência de lei complementar número Z, que desvinculou quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimo pecuniário do soldo. Nesse caso, à luz das normas constitucionais, a referida decisão judicial não deve ser mantida, em razão de ser possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal. Não. Deve ser mantida, em razão de a investidura de cargo no emprego público, não tem nada a ver, deve ser mantida, em razão de ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Que a menos errada que eu acho que está de acordo com o texto constitucional é essa letra B. Boa. É verdade, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do servidor público. Conforme estabelece a Constituição da República, entre outras consequências, os atos de improbidade administrativa importarão ao responsável prisão civil não, cassação não, confisco do bem não, desapropriação não, ressarcimento ao erário, correto. No tocante ao regramento da administração pública, assinala a alternativa que reflete uma das disposições gerais previstas na Constituição Federal de 1988. Os cargos, empregos e função pública são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em leis, assim como os estrangeiros na forma da lei. Correto, letra A. A investidura em cargo ou emprego dispensa aprovação prévia no concurso público. Errado. Será de até 2 anos e prorrogável. Errado. É vedada a acumulação de remunerado. Errado. Então aqui, certa letra A. Vamos para a próxima. Após a ampla discussão, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa reformou a Constituição Estadual para dispor que seria observado em todas as esferas do poder como limite remuneratório único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Do alcance desse comando foram excepcionados apenas os deputados estaduais. Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, a reforma constitucional estadual descrita na narrativa é... Vamos lá. Após ampla discussão na Assembleia Legislativa do Estado, reformou a Constituição Estadual para dispor que seria observado em todas as esferas do poder como limite remuneratório único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Do alcance desse comando foram excepcionados apenas os deputados estaduais. Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República do Brasil, a reforma da Constituição Estadual descrita é inconstitucional, já que cada esfera do poder deve ter seu limite? Não. Constitucional por simplesmente veicula norma de reprodução obrigatória já contemplada na Constituição. Beleza, não, tá errado. Inconstitucional apenas em relação à exclusão dos deputados estaduais, que não pode receber tratamento diferenciado. Inconstitucional, pois o teto único importa em vinculação indireta das espécies remuneratórias distintas, que é expressamente vedado. Constitucional, sendo expressamente autorizado que o subsídio dos desembargadores seja utilizado como limite único, desde que não alcance os deputados estaduais. Eu acho que está errado, inconstitucional. Os deputados estaduais têm que estar dentro. Errei. É o certo mesmo, então tá certo. Constitucional, sendo expressamente autorizado que o subsídio dos desembargadores seja utilizado como limite único, desde que não alcance os deputados estaduais. Os deputados estaduais vai ter outro limite, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Letra E. Aqui. A remuneração e o subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração direta, beleza. Incluídas vantagens pessoais, não poderão exceder aqui, ó. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador e no âmbito do Poder Legislativo o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Para os fins do disposto, fica facultado aos Estados do Distrito Federal em seu âmbito, mediante emendas respectivas na lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores, limitado a 90,25%, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e vereadores. Beleza. Deputados estaduais, cadê? Aqui tem deputados estaduais, deputados, não tem.
A próxima, né? A respeito da organização política administrativa, os atos de improbidade administrativa importarão ao agente a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a disponibilidade do bem, o ressarcimento do erário na forma sem prejuízo da ação penal cabível. Correto. O princípio de eficiência que se caracteriza como princípio implícito, errado. A Constituição Federal determina de forma expressa que a administração pública direta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade. Sobre os servidores públicos, assinar a alternativa correta. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime próprio de previdência. Não, aplica-se o regime geral de previdência. Paga. Os proventos da aposentadoria e as pensão por ocasião de concessão não poderão ser inferiores à remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que se viu referência para a concessão da pensão. Isso aqui está correto. É permitida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores abrangido pelo regime próprio de previdências. Calma. Isso aqui não está errado. É permitida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência de caráter contributivo e solidário para os casos de servidores portadores de deficiência. Aqui me gerou dúvida. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de indisponibilidade. O servidor público que não gozar de férias poderá contar em dobro o tempo para efeito de aposentadoria, de tal forma que para cada 30 dias de férias não gozada terá 60 dias de tempo de serviço. Os proventos de aposentadoria e pensões por ocasião de concessão não poderão ser inferiores à remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. É permitida a adoção. Vou marcar a letra B. Horrível quando você fica em dúvida em duas assim e erra. Jogar no rank aqui. Repare que já tem ela lá. Deixa eu ver aqui. O que me matou nessa questão foi isso aqui. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores de deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar. Beleza. Aqui é o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo. Beleza. Quanto ao servidor público civil, é correto afirmar que pode acumular 2 ou mais cargos indistintamente identificados com quantidade de horário? Não. Os proventos de aposentadoria e pensões podem exceder a remuneração? Não. As férias não gozadas por servidor público civil podem ser utilizadas na quantidade de tempo de contribuição fictícia para concessão? Não. O servidor público civil estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo que se lhe seja assegurada ampla defesa? Sim. Não deve existir reserva de percentual aos cargos, é errado. Letra B. Vou aqui que isso aqui me gerou um pouquinho de dúvida. Dentre as hipóteses descritas no artigo 41 em que o servidor público poderá vir a perder o cargo, faz parte da realização do processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Clara, praticante de uma religião de matriz africana, em um dia ao chegar à escola pública em que estuda no Distrito Federal usando um colar de contas típico de sua prática de religiosa, foi impedida pela diretora de entrar em situação. A diretora alegou que ali não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino. Caso Clara considere que tenha sofrido discriminação e busque uma reparação de danos, ela terá de votar-se exclusivamente contra a diretora da escola, pois apesar da escola ser pública, o Distrito Federal poderá ser responsabilizado se a atitude da diretora tivesse consonância errada. Não tem nada a ver. Vai responder o Estado.
Assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada um dos princípios e seu significado. O princípio da legalidade exige que o administrador atue de forma imparcial, não, que é o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade exige que o administrador divulgue oficialmente, não, do princípio da publicidade. O princípio da proporcionalidade se refere à adequação entre meios e fim, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, correto. O princípio da publicidade se relaciona com o atendimento dos fins e interesses vedados ou não. Aqui é a letra C, pedaço. À luz do disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta a respeito da administração pública. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional que estiver no exercício do mandato eletivo federal, estadual, estadual, municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Vamos para o próximo. Nos termos da lei, a investidura em todo e qualquer cargo ou emprego público depende da promoção prévia do concurso público de acordo, não, que está errado. As funções de confiança e os cargos em comissão são exercidos exclusivamente por servidores e ocupantes de cargos efetivos e destinam-se às atribuições de direção, chefia, não. Aqui está falando todas, as funções de confiança e os cargos em comissão. Função de confiança é cargo efetivo, já cargo em comissão é de servidores de carreira. A administração fazendária e a segurança pública e seus respectivos servidores fiscais e policiais terão direito sobre a competência. Não. A administração fazendária, já as outras partes não. Tanto a administração pública direta quanto a indireta e qualquer dos poderes da União deve obedecer aos princípios da legalidade e publicidade. Eita, aqui também entregou a questão, né? Vou ver aqui sobre essa letra A, me gerou um pouquinho de dúvida. Para cada cargo eletivo existe uma regra específica, ou seja, aqui só foi de forma generalizada, né? Para o mandato de prefeito, será afastado do cargo em emprego em função sendo facultado a optar pela remuneração. Já no de vereador, se houver compatibilidade de horário, perceberá a vantagem do seu cargo em emprego em função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Em qualquer caso que exija o afastamento por exercício, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Para o efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. É condição necessária e suficiente para aquisição de estabilidade no exercício de serviço público e exercício do cargo efetivo. Errado, precisa passar pela avaliação também. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade e também os seguintes. O direito de greve, o prazo de validade será de até 2 anos improrrogáveis, não. Os cargos e empregos públicos e funções públicas são acessíveis somente a brasileiro, não. É garantido ao servidor público militar e civil direito à associação sindical? Não. Militar não. Ao civil sim. Então correta a letra A. Assinale V ou F na alternativa. Vamos lá. Estabelece que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento em virtude, e que só perderá o cargo se, em virtude de sentença judicial transitada julgado, verdade. Tira a letra C. Em razão de prática de crime sem que seja necessária a apuração do fato em procedimento administrativo disciplinar ou trânsito julgado. Errado. Isso aqui está errado. Poxa, ficou errado. Vamos para o próximo. Mediante processo administrativo que seja assegurado para defesa, verdade. Então aqui eu tiro esse mais esses dois. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho por forma da lei complementar assegurada para defesa. Eu tiro dois. Então aqui, vamos para a segunda letra E. Quais os princípios estão previstos expressamente? Honestidade não. Vamos lá. Probidade. Continuidade não, isso aqui não, vai ser isso. Não constitui a ofensa a acumulação remunerada de 2 empregos em 2 sociedades de economia mista, dado que a proibição constitucional se aplica somente à função do cargo. Errado.
O princípio da impessoalidade na Constituição da República é caracterizado através de várias diretrizes. É correto afirmar que a publicidade dos atos, programas e obras de serviço e campanha de órgãos deverá ter caráter educativo, informativo e orientação dela não podendo constar. Beleza, um tá certo, não tira esse, tira só esse. Ressalvados os casos específicos na legislação, obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação que assegura igualdade. Beleza, 2 também tá certo. Então sai esse. Vamos para 3. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em leis. Ressalvado, então aqui é tudo letra D. A Constituição determina que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes e dos municípios obedecerá alguns princípios. Entre eles estão moralidade e anterioridade, não impessoalidade e eficiência. No âmbito da União, o servidor público abrangido por regime próprio de previdência, aqui que complicou. No âmbito da União, o servidor público abrangido por regime próprio de previdência será aposentado aos 65 anos se homem. Boa. E 62 se mulher. No âmbito da União, vou mudar aqui. Vou lá no âmbito aqui para não esquecer. Aos 65 anos se homem. Correto. Aqui eu jogo a explicação. A partir da emenda constitucional, o servidor público passou a ser abrangido pelo regime próprio de previdência, no âmbito da União, 62 anos de idade se mulher e 65 se homem. Os cargos em comissão e em funções de confiança podem ser preenchidos por livre escolha da autoridade administrativa entre pessoas sem vínculo com a administração pública. Errado. Função de confiança tem que ser servidor efetivo. Olha lá. Funções de confiança serão exercidas por servidores exclusivamente concursados. E os cargos em comissão podem ser ocupados por não servidores nos percentuais e condições mínimas em lei. Neste último caso, o poder edita norma de próprio para regular. Assinar a alternativa incorreta a respeito da disciplina constitucional da administração pública. O prazo de tratativa não prorrogável uma vez por igual, é garantido ao servidor público civil direito sindical, é vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. Errado. Não é vedada toda a situação. O princípio de eficiência, moralidade, impessoalidade e publicidade deverão ser obedecidos. Beleza. Então aqui tira falso e falso. Os vencimentos do cargo do Poder Executivo poderão ser superiores. Não, aqui já tira é falso. Então aqui está errado. E aqui vai para o braço. De acordo com a CF, a prática do ato de improbidade administrativa por agente público implica a perda da função e a suspensão dos direitos políticos sem prejuízo da ação penal cabível. Correto. Trata-se do princípio que foi incorporado especialmente através de emenda constitucional, aqui já vai para o princípio de eficiência. Falou em emenda constitucional, o princípio de eficiência. A Constituição da República estabeleceu, ao lado dos princípios e agentes da administração, uma série de regras que obrigam a administração. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores ao pagos pelo Poder Executivo. Correto. Acerca do tema, e considerando a Constituição de 1988, a doutrina e a jurisprudência constitucionais assinala a alternativa correta. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, sociedade mista, cabendo na lei complementar neste último caso definir as áreas de atuação. Está pedindo a correta, a letra A é correta, marca ela e vai para o abraço. A Constituição veda qualquer hipótese de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Calma. A Constituição veda qualquer hipótese, não. Está errado. Então aqui está errado, aqui está errado. Tem alguns casos lá, que, como de pessoas deficientes, agentes da segurança pública, pessoas que trabalham expostas a risco, então está errado. Vou jogar no meu âmbito ali para me revisar. Deixa eu ver aqui então.
O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado por efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente por efeito da publicidade. Ao servidor ocupante exclusivamente de carga em comissão declarado de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário ou de emprego, aplica-se o regime próprio de previdência. Não, o regime geral. Então aqui é 2. Então o 2 está correto. Vamos ver aqui a resposta. Exceto para esses casos. Eles têm aqui alguma coisa, não tem. Vou jogar ela aqui. E aqui eu vou jogar. Esse aqui já tem. Igual. Vamos para o próximo. Nos termos da Constituição, o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na forma de que prevê expressamente a Constituição Federal, os atos de probidade, cassação, não, indisponibilidade de bens. No curso do processo licitatório, o servidor público brasileiro nato favoreceu em troca de recebimento de vantagem pecuniária ilícita determinada empresa licitante que veio a vencer o certame. A empresa indevidamente favorecida foi contratada pela administração, o que prejudicou financeiramente o erário. Nessa situação, caso o ato do servidor público caracterize improbidade administrativa, crime e ainda tenha causado danos financeiros ao erário, o servidor público poderá, de acordo com perderá o cargo e seus direitos políticos, ser condenado a reparar o dano causado ao erário, mas não poderá sofrer errado. Perder o cargo, ter seus direitos políticos suspensos, ser condenado a reparar o dano causado ao erário, sem prejuízo de cumprir condenação penal por prática por crime. Até aqui está correto, vamos para a próxima. Perder o cargo público, ser condenado a reparar dano causado ao erário e ter que cumprir condenação penal por crime, mas não poderá ter seus direitos políticos suspensos. Errado. Perder cargo público, ter suspensa a nacionalidade brasileira, tem nada a ver. Ser suspenso do exercício do cargo e direitos tal. Não. Isso aqui é letra B mesmo, pode marcar. Em relação ao servidor público civil, não poderá associar-se à instituição sindical? Poderá sim. Estará sujeito à instabilidade do cargo? Não terá direito de greve? Terá sim. A ele é reservado o percentual mínimo previsto em leis e cargos comissionários em função. Não tem nada a ver, não tem. Tem remuneração variável de acordo com a necessidade de administração pública, não. Estará sujeito à instabilidade de cargo, correto. Puxa, que lascou. Em relação ao servidor público civil, é correto afirmar: a ele é reservado o percentual mínimo previsto em lei dos cargos comissionado e funções de confiança. Letra D. Eu vacilei. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupando de cargo efetivo e cargos de comissão serão preenchidos por servidores de carreiras, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Isso mesmo. Para quem comete ato de improbidade administrativa, prevê indisponibilidade de bens. No que se refere à administração pública, assinale a opção correta. É vedada a acumulação não remunerada de cargos. Bom, vou procurar logo a certa para não estar nessas questões todas. Os cargos em comissão que devem ser ocupados exclusivamente por servidores de carreira, não. Cargo de comissão é de carreira, destino apenas letra E. Puta que pariu, velho. Os cargos em comissão que devem ser. Calma aí. Olha que questão filha da puta, velho. Só exclusivamente deixou a alternativa errada. Não, tá errado.
Obras, serviços e compras serão contratadas mediante processo estatal. Isso aqui é o básico, não, porque eu não li, mas aqui o erro foi o exclusivamente. Próximo. A nossa estabeleceu os princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Improrrogável não. É permitida a equiparação de espécie mineratória não. É proibição de acumular carga remunerada no sistema de empresa pública. É, 50 questões. No PMBA 2022.